Graça e paz aos amados irmãos eleitos na graça e na verdade do Senhor Jesus Cristo. Começamos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição 3. A impaciência na espera da promessa, do cumprimento da promessa. Estudamos a história de Sarai e Abrão. O que elas nos dão de lição nesses tempos modernos. Texto áureo. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Então, estudando nessa semana essa história que Sarai não confiava, não teve paciência de esperar a promessa do Senhor, que o filho seria do ventre dela, e procurou meios para ajudar o Senhor a cumprir a promessa. Também vimos a falha de Abrão, que veio consultar ao Senhor para ver se isso era da vontade do Senhor, escutou sua mulher e se envolveu com a sua serva e teve um filho chamado Ismael, o filho que não era da promessa, mas Deus o aceitou. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nessa lição meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida a seu povo. Isso é uma lição para nós. Devemos ser perseverantes naquilo que o Senhor prometeu. Ele é fiel, mesmo que demore, ele irá cumprir. Não importa quanto tempo demore, se é 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 50 anos. Se ele prometeu, devemos ter perseverança, não procurar atalhos, mas sim sabedoria nas Sagradas Escrituras para entender o seu propósito em nossas vidas. O Senhor usa o tempo, a espera para forjar o nosso caráter. Então, a espera forja o nosso caráter em perseverança, em paciência, em bondade, em longanimidade. Todos os frutos do Espírito vêm com o tempo, não é de uma hora para outra. E a espera na promessa do Senhor nos forja esse caráter semelhante ao de Jesus. Então devemos, como cristão, buscar esse caráter semelhante ao de Jesus. Esse deve ser o nosso maior sonho, ter um caráter semelhante ao de Jesus, vivendo nos frutos do Espírito. Quando deixamos que a ansiedade, a impaciência tome o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Muitas vezes não é falta de fé, é impaciência de confiar, de esperar. Nós agimos de maneira imprudente e colhemos as consequências. Sarai colheu a consequência. A sua serva começou a desprezá-la, porque seria a herdeira da promessa. E ela foi reclamar
com Abrão. E Abrão falou que podia fazer dela o que ela quisesse. E ela castigou ela. Aí a Agar fugiu para o deserto. Mas o Senhor estava com Agar. O anjo do Senhor o visitou. Falou que era para voltar para a tenda e ser submissa a Sarai. Que o Senhor ia cuidar de Agar e de seu filho. Colocou o nome do filho de Agar de Ismael. Olha que privilégio dessa egípcia, ter o nome do seu filho escolhido pelo Senhor. E o Senhor cuida dos aflitos de coração. Ele está com o povo marginalizado. Não importa se mora na rua, se tem um bom lar, o Senhor está com todos. Se você é um aflito do coração, está passando por aflição, pode ter certeza, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor está contigo como esteve com Agar. E Agar foi obediente e voltou, pediu desculpa e se reconciliou com Sarai. E Sarai obedeceu e falou para Abraão que seria chamado filho Ismael, que o Senhor tinha escolhido. E Abraão aceitou. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, essa fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torne para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a sua serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar perante a sua senhora. Que Deus bom que nós temos, Deus de amor, Deus de misericórdia, que quando estamos aflitos, desamparados, Ele nos cuida, Ele nos orienta, Ele age em nossas vidas. Devemos ter o coração sempre em humildade ao Senhor, para que Ele sempre esteja perto de nós, nos orientando. Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele respondeu e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Confie nessa palavra, confie nessa promessa. Não importa quão difícil está a sua vida, o Senhor irá agir na sua vida. Tenha paciência, tenha perseverança. Busque a face do Senhor, pois o Senhor está com um aflito de coração, usando de sua misericórdia para nos encaminhar à vida eterna. E para terminar, Deus não precisa de atalho ou ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirma o profeta Isaías,
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus está operando na sua vida. Confie que Ele vai te dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é experimentar a presença de Jesus em nossos dias, a paz, o entendimento. A vida eterna começa agora, desfrutando dos frutos do Espírito. Confie no Senhor, que o mais Ele fará. Assim diz a sua palavra. Que vocês venham e que possam estudar essa semana. Essa liçãozinha está muito boa. Aprender mais sobre essa história e colocar em prática em sua vida. Que vocês fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais.